A paz do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração no livro de Salmos, capítulo 94. A palavra de Deus diz assim, Salmos 94, 9. O Senhor está fazendo uma pergunta. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vãos, inúteis. Mas diz assim no 12: Bem-aventurado o homem, Senhor, o salmista está dizendo, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus. Os maus dias, eles existem, eles vêm. Mas o salmista está dizendo, o salmista ele é anônimo, não tem aqui o nome de quem escreveu o Salmo 94, mas ele está dizendo assim, se o Senhor me repreende, se o Senhor me mostra o caminho, as suas leis, os seus mandamentos, quando chegar o dia mau, ele vai me dar descanso, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo, olha o que o Senhor está falando, mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-lhe-ão todos os de coração reto. Quando uma mãe e um pai corrigem os seus filhos, a maioria das vezes os seus filhos não vão gostar da correção dos pais, porque os filhos sempre acham que têm razão e que os pais estão errados. Quando eu corrijo os meus filhos e ensino o caminho que eles devem percorrer, andar corretamente, eles vão sempre cruzar os bracinhos e vão falar assim, a mãe é uma chata. Meus filhos fazem isso. Quando alguma coisa que eu os corrijo e essa coisa não tem lhes agradado, eles entram em um termo de cruzar os braços, né, como sinal de rejeição pela correção, e eles dizem assim, a mamãe é uma chata, eu não gosto da mamãe. E com Deus, nós sabemos que há os filhos que amam a Deus não por aquilo que Ele oferece, mas amam a Deus por aquilo que Ele é, quem Ele é. Mas também tem os filhos rebeldes, que não gostam de ser corrigidos. Aqueles filhos que gostam que o pai passe a mão na cabeça e concorda com tudo aquilo que ele está fazendo. O papai te ama. Mas o nosso Deus tem uma forma diferente de trabalhar conosco. O salmista ele está dizendo, o Senhor ele repreende. Ele te repreende, ele te corrige. Não é para o seu mal. Não é porque Deus, olha, eu vou te castigar porque você foi um menino muito mau e você vai receber um castigo para você aprender. Deus não trabalha desta forma. Deus não faz parte dos os vingadores, não. Deus ele é o justo e juiz, ele é o justo juiz, porque há o juiz que é iníquo, mas Deus ele é o justo juiz. Então quando o Senhor ele nos repreende e ele nos ensina a sua lei, ele está dizendo para mim e para você, olha, o que eu tenho para você, você precisa corrigir nesse aspecto. Você precisa melhorar nessa situação. Você precisa se inovar, se renovar em mim, para que você vá bem em tudo. Só que eu sempre falo que cada vez que o ano passa, os anos vão passando, né, e nós vamos chegando nesse tempo cada dia mais avançado da tecnologia,
As pessoas, elas são muito apavoradas para fazer as coisas, elas são muito desesperadas, elas querem as coisas como micro-ondas. Quando você coloca alguma coisa para aquecer, para esquentar no micro-ondas, aquilo é muito rápido. Hoje as pessoas não têm paciência de esperar. E uma coisa que é uma virtude que vem de Deus é a paciência, é a espera em Deus. Quando eu tento acelerar aquilo que Deus tem para mim, eu estou ensinando Deus a trabalhar. Eu estou dizendo assim: Deus, o tempo que você escolheu não é muito bom. Eu prefiro que seja nesse tempo atual, nesse momento que eu estou vivendo. E depois vem as consequências. Eu, se pegar a chave do meu carro e colocar na mão do meu filho, eu estou dizendo para o meu filho: eu quero que você morra. É mais ou menos isso. Porque como eu sei que ele é uma criança, que vai fazer 9 anos, que ele não tem ciência do perigo, ele não sabe o que é entrar dentro de um carro, conduzir um carro, estar em meio a um trânsito com pedestres, ele não sabe nada disso. Mas ele confia na mãe que ele tem e ele vai pensar assim: se a minha mãe entregou a chave do carro dela para eu entrar e conduzir, significa que ela confia em mim para realizar. Então, eu vou fazer aquilo que ela quer. Só que a minha pergunta para você é: ele vai saber dirigir? Ele sabe o código de trânsito? Ele sabe, ele estudou para isso? Ele tem alguma sequer base teórica para entrar dentro daquele carro e ir para um trânsito, para o meio de pessoas e outros carros? Não. Mas eu entreguei a chave. Por quê? Porque ele é meu filho? Eu amo tanto que eu vou fazer todas as vontades dele, mesmo sabendo que ele não está preparado? Não. Agora eu quero que você tire você aqui no sentido da história e coloque o seu pai, Deus, o Todo-Poderoso. Sabe quando você quer muito algo de Deus e Deus ele tem falado para você: não, não é a hora, não é o tempo. Aí você vem com aquela vontade, sabe, de chorar e falar assim: nossa, meu pai não me ama, porque se meu pai de fato me amasse, ele me entregaria isso. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Mas hoje eu vou explicar uma coisa para você. Deus, ele te ama tanto. Ele te ama tanto que ele não está te dando o que você quer porque ele sabe que vai te matar. Ele não entregou nas suas mãos ainda porque ele sabe que você não tem capacidades para gerir isso. O meu filho pode pedir a chave do carro e eu mesmo sabendo que ele não tem capacidades, mas é porque eu amo, eu quero o bem do meu filho, eu quero que ele seja feliz e realizado. Aí, o primeiro momento que ele sai com aquele carro, ele pode bater o carro e morrer. E Deus não quer isso para mim nem para você. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos confiar no Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: olha, a sua confiança não pode ser balançada nem dividida. A sua confiança em mim tem que ser completa. Eu entro dentro de um avião, eu confio no piloto para me levar ao destino que eu escolhi. Eu me apresento diante do Senhor confiando que, mesmo eu não sabendo o ponto aonde eu vou chegar, mas há uma promessa por trás de tudo isso e que essa promessa irá se cumprir no tempo de Deus. Há pessoas que falam assim: mas Deus parece ser tão justo com alguns e tão injustos com outros. Em qual sentido da frase, da comparação? Por que uns nascem ricos, bonitos, famosos, talentosos, em um berço de ouro, outros nascem pobres, sem talento, feio? Eu acredito que você talvez nem tenha falado, mas tem feito comparações na sua mente. Por que Deus permite que uns tenham mais sorte que outros, não é? Não é a nossa pergunta diária? Às vezes nós fazemos essas perguntas. Quantas vezes já fiz essa pergunta? Deus, por que fulano nasce em um berço de ouro, com talento, sabe cantar, sabe representar, né? Tem pessoas que são artistas, que aonde vai elas conseguem ter êxito profissional, nasceram num berço onde não precisou lutar com a sua força, porque a sua família já lutou e recebeu herança.
Aí você olha para um que nasceu em um país que não é bem provido, onde as pessoas passam necessidade, e você fala assim, mas por que fulano nasceu nessa casa? Com essas condições, qual a diferença desse para aquele se a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus? Ou seja, nós somos todos iguais diante do Pai. Não é essa pergunta para Deus que muitas vezes nós fazemos? Hã? Eu sei que você faz, porque eu já fiz muitas das vezes, porque eu não percebia. Porque alguns são beneficiados e outros parece que a vida é tão difícil. Hã? Deixa eu te explicar uma coisa. Você que está me ouvindo aqui, você já parou para pensar a família que você nasceu? Eu, por exemplo, eu nasci numa família muito complicada. Eu não tenho um pai que eu falo assim, é o meu orgulho, meu pai é meu orgulho. Não, não sinto orgulho do meu pai. Eu nasci numa família muito complicada. E eu olho para o passado e eu penso assim comigo, se não fosse o Senhor me auxiliando, eu acho que eu nem estaria aqui. Porque era tantas lutas, era tantos embates, e psicologicamente a gente fica arrasado, mesmo não demonstrando, a gente fica. Mas por que que fulano tem um bom pai e o meu não é um bom pai? Por que que fulano tem uma boa família e a minha família é toda complicada? Por que que fulano tem e eu trabalho e não consigo? São questões e interrogações que ficam ecoando dentro de nós. Mas aí eu tenho uma palavra para você nesse dia. Sabe uma coisa? O salmista ele está dizendo assim, olha, o Senhor, ele fez o ouvido. Acaso ele não ouve o que as pessoas falam, o que você fala? Ele fez os teus ouvidos, ele fez o teu cérebro para pensar, ele fez os teus olhos para enxergar, a sua boca para falar, ele fez você uma cabeça pensante para quê? Para pensar, para usar o raciocínio. E ele sabe o que está dentro de você, ele conhece muito bem as frustrações, ele sabe daquilo que dói dentro da sua alma, e que muitas vezes você fala, nem vou falar, porque eu não quero pecar contra Deus, mas isso está ecoando dentro de mim. Eu vou trazer essa palavra para mudar a forma de você pensar. Escute uma coisa, se todos fossem reis, haveriam servos? Se todos tivessem propriedades e fossem fazendeiros e plantassem, se todos, haveria alguém para servir? Não. Se existissem palácios e todos estivessem naqueles palácios grandes, homens e mulheres poderosos, diz uma coisa, o que eles iriam se tornar? Reis poderosos? Ou eles teriam que se submeter àquilo que eles não queriam fazer porque não tinha ninguém para servir? Você já parou para pensar nisso? Ou seja, na realidade não seriam reis e nem poderosos, se tornariam servos porque teriam que servir. É sim. Deus fez os ricos, Deus permitiu a riqueza, o poder para homens, deu sabedoria para desenvolver algumas questões que nós hoje usamos ao nosso favor, porque Deus precisava que as coisas evoluíssem. E sempre vai ter uma cabeça que Deus vai destacar. Vai ter uma pessoa que Deus vai destacar. Não é porque essa pessoa é melhor que você, não, porque ela vai morrer também. Ela é carne como você é carne. Ela tem sentimentos como você tem sentimentos. Mas tem a pessoa que Deus precisa destacar para que haja mudança. Entende? Olha que há líderes e líderes que Deus levantou e esses homens fizeram história no tempo deles, por quê? Porque Deus precisava destacar naquele tempo. Deus, ele te chamou com um propósito, escute isso, você tem um propósito. Talvez você imagina um propósito maior do que você está vivendo hoje, mas esse propósito é para coisas maiores lá à frente.
Deus, ele usa não só você, mas ele usa os seus descendentes. O propósito pode ter começado com um descendente seu, com uma mãe, com uma avó, com a bisavó, e hoje está alcançando você, e você vai alcançar através dos seus descendentes também. Deus não trabalha só por meses, por ano, ele trabalha para a eternidade, porque ele é eterno. Então Deus faz tudo perfeito. A Bíblia fala que ele cria o bem e ele cria o mal. Ele cria o homem e ele cria o animal, a mulher, ele cria o animal, ele cria todos os insetos, tudo com um propósito. Os dedos das suas mãos têm um propósito, a sua mão tem um propósito, os seus pés vieram com um propósito de sustentar o seu corpo, o seu cabelo, tudo tem um propósito. Então você tem que parar de indagar a Deus por que você nasceu aí, por que você é assim, por que Deus não te colocou em outro lugar, e fazer a diferença onde Deus te colocou, porque uma coisa eu sei, podemos nascer em países diferentes, em famílias diferentes, com condições financeiras diferentes, mas uma coisa Deus, ele colocou dentro do nosso interior, o chamado vivo, aquilo que eu nasci para fazer e aquilo que você nasceu. O que você nasceu para fazer? Você nasceu para trazer algo bom, para fazer a diferença onde você está. O dia que você parar de indagar a Deus, por que Deus, eu não sou assim, não. Você não é a imitação de ninguém. Você não é um macaquinho de imitação, não, você não é. Deus te fez especial, Deus te fez essa pessoa única. Você tem a forma de falar, a forma de expressar, o jeito de andar, de se comunicar. Quando Deus ele está falando aqui, o que fez o ouvido acaso não ouvirá, e o que formou os olhos será que não enxerga tudo aquilo que está passando, o que tem pelo mundo? A palavra diz assim, porventura quem repreende as nações não há de punir. Se ele está repreendendo, será que não vai vir o juízo? Se ele está falando, será que ele não vai trazer a justiça dele? Olha, observa que nos últimos tempos Deus tem falado, olha, eu vou arrancar dos altares homens e mulheres que usam a minha palavra para o seu benefício. Eu vou levantar homens e mulheres humildes, destacar. E às vezes você fala assim, mas aquela pessoa lutou anos e anos para estar na posição que está. Mas o problema não é lutar anos e anos para alcançar a posição. O problema é manter nessa posição. Porque enquanto eu me apego, ou vamos dizer assim, eu me sustento, ou sou sustentado por Deus, eu não temo a posição onde eu estou. Se eu estou aqui embaixo, se eu estou no meio, se eu estou lá no nível mais alto, elevado, um patamar mais elevado. Porque a minha confiança está no Senhor. Mas quando eu deixo Deus e deixo o meu braço, a força do meu braço me manter, me conduzir, eu estou dizendo que eu já não preciso de Deus para me manter nessa posição. E eu sempre falo, o difícil não é você alcançar, o difícil é você se manter lá. E quando Deus fala que está arrancando máscara, porque as pessoas hoje elas vivem de máscaras, elas passam para a rede social aquilo que elas não são. Elas gravam vídeos, gravam pregações, pregam e não vivem aquilo que pregam. Então Deus vem e arranca a máscara dessas pessoas. O Senhor está dizendo assim, eu tenho os olhos para ver, eu vejo, eu enxergo todas as coisas, eu corrijo, eu vou punir as nações segundo aquilo que eles têm plantado. Ou você acha que Deus não está aqui onde eu estou, não está ao mesmo tempo onde você está, ou com aquela pessoa que você tem intercedido por ela? Os olhos de Deus estão contemplando. Aí diz assim, o Senhor conhece os pensamentos dos homens, ou os pensamentos do homem. Ele conhece o que eu estou pensando agora, e Ele também conhece o que você está pensando. Então o Espírito Santo, ele quando fala uma coisa para você assim, olha meu filho, confia em mim, eu sei que eu estou fazendo a sua vida, eu conheço os teus pensamentos, sei das suas frustrações, sabe quando você acorda assim desanimado, Senhor, não podia ser assim não, as coisas podiam ser diferentes, por que eu estou passando por isso? Eu não poderia viver uma coisa melhor? As fases boas da vida. É como um videogame. Não tem as fases boas, fáceis, mas também tem as fases difíceis, complicadas.
Mas o que o Senhor nos garante é que Ele está conosco em todas essas fases. O Senhor repreende e ensina a lei. Ele tem te ensinado a lei dele. Ainda que você pense assim, Senhor, parece que eu não tenho aprendido nada. Tem. Você tem aprendido muita coisa no Senhor. E é normal nós questionarmos, é normal perguntarmos ao Senhor o porquê, o motivo disso. Teve uma mulher que foi casada há 37 anos e ela foi traída pelo marido dela. E a pergunta dela para o pastor foi: por quê? A palavra diz assim que nós colhemos o que nós plantamos. Mas por que eu estou colhendo isso no meu casamento se eu não plantei isso que eu plantei? E a resposta do pastor foi: minha querida, você casou com essa pessoa. Então, você se torna um. Você é uma pessoa. As carnes se unem. O dia que você aceita casar com uma pessoa e fazer uma aliança com a pessoa, você já não é só duas pessoas. Não, você é uma pessoa. Você se une com essa pessoa. 2 em 1. Infelizmente, você está colhendo porque a pessoa que está ligada a você plantou mal. E infelizmente, você também está sendo atingido pela colheita dessa pessoa. Mas isso não significa que é o fim da colheita. Não significa que você vai morrer sofrendo porque o seu cônjuge escolheu coisas erradas. Não, não é isso. Essa colheita também pode te ensinar muita coisa que antes da colheita você não sabia. Muitas coisas que você antes não sabia resolver na simplicidade, na mansidão, na calmaria, na paz. Depois da colheita, do desgaste dessa colheita, você aprendeu a lidar com as situações de outra maneira. Até o que às vezes a gente colhe por percalço que a gente não plantou, mas a semente está ali, nasceu e eu vou ter que colher, Deus está ensinando a você a ser melhor. Independente que às vezes você aceitar, eu não quero ser melhor, eu só quero sair dessa situação. Não, não é só sair, Deus vai tirar dessa situação, mas Ele vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Já viu como o mundo as pessoas andam tão desesperadas, apressadas, como um micro-ondas, como eu preguei de início, anunciei aqui. As pessoas andam desesperadas, apressadas para que as coisas elas se adiante o mais rápido possível e nós não temos essa virtude da paciência de esperar o tempo de Deus. Isso afeta a nossa vida com Deus. Então, muitas das coisas Deus permite, não é para o seu mal, para a sua derrota, para a sua angústia, não. Deus permite para te fazer melhor e através desse melhor que há em você, você ensinar outras pessoas. Sabe por que eu estou aqui pregando a palavra para você? Porque Deus ao longo desses anos foi me ensinando muita coisa que antes eu não sabia. Todas as dificuldades e lutas que eu passei, foi o Senhor me mostrando qual o caminho certo e o caminho errado, a escolha certa e a escolha errada. Escolhi mal muitas vezes? Escolhi. Plantei mal? Plantei. Tive a colheita? Colhi. Aprendi? Aprendi. E quando não aprendi, colhia mal de novo e na segunda colheita a coisa ajeitava. Não é assim que vou receber essa semente vai ser diferente. Quando o salmista está dizendo assim, porque ele ensina a lei dele, ele tem te ensinado, coisas que às vezes você nem quer aprender, mas ele tem te ensinado com as circunstâncias que você tem vivido, porque ele dá descanso para aquele que confia nele, para aquele que ele repreende, para aquele que ele imputa a lei dele no seu coração, no dia difícil, no dia mau, a palavra diz assim que ele te dá descanso. Tem um tempo do descanso, não é só choro, labuta, luta, né? Bem dizer assim, não é só esse tempo não, há o tempo do descanso no Senhor. Ei, escute o que o Espírito Santo está falando para você, essa é uma palavra de Deus, porque aqui nós estamos a ver a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, aqui nós estamos a ver a onipresença de Deus, Ele deu os ouvidos, Ele também ouve. Ele fez. Sabe quando o Senhor pede para que Moisés vá até o Egito falar com o faraó?
E Moisés fala assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Eu nunca fui. Eu nunca, o que ele quis dizer, eu nunca senti confortável para estar a falar com as pessoas, não é? Liderar através da oratória. Eu nunca fui bom nisso. E Moisés estava dizendo assim: mesmo que antes que o Senhor me mandou ou agora, eu não me sinto confortável. Aí ele fala assim: eu sou muito pesado de boca, muito pesado da minha língua, eu não tenho facilidade de articular, de falar, de liderar. Aí o Senhor diz assim: mas quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Isso que está mostrando para mim e para você: olha, eu sei os planos que tem a teu respeito. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Eu sei aonde você está agora, eu sei aonde eu te coloquei, eu sei a porta que eu fechei, eu sei a porta que eu abri, eu sei de tudo. Eu sei dos teus dilemas. Você pode ver na palavra do Senhor que homens que não queriam ir e foram. Foram. Homens que não queriam possuir, mas possuíram. Baseados no que? Na força do seu braço? Não, na confiança no Senhor. Você só vai, se você só consegue, você só chega lá baseado no poder de Deus, na confiança que você tem nele. Vai, o Senhor estava dizendo para Moisés, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar. Aqui era o caso de Moisés. Deus estava falando para ele assim: olha, Moisés, o que for preciso você falar, eu vou te ensinar a falar. O que for preciso você se manifestar, eu te darei sabedoria para isso. Deus está dizendo para você: o que for preciso, eu te instruirei. O que você precisar, eu vou te orientar. Eu só estou pedindo para você ir fazer a minha vontade. Eu só estou pedindo para que você se manifeste através da fé. Gente, a fé sem obras, ela é morta. Por que você diz que tem fé e quando Deus pede para você fazer, você não faz? Quando Deus pede para você manifestar as obras, você não manifesta, porque você só fala de boca. Falar todo mundo fala, até papagaio fala. Mas aonde é que estão as obras através desta fé que você tanto propaga, tanto você canta, tanto você fala para as pessoas? Você já parou para pensar que chegou o momento de você agir mais e falar menos? Dispor menos e se manifestar através da graça do Senhor? Vai, Moisés, eu serei contigo. Tem palavra mais poderosa do que essa? Não é um homem que estava dizendo para Moisés: ó, Moisés, vai lá, conta comigo que eu vou estar lá com você. Não. Era o próprio Deus dizendo: Moisés, vai. Ele está dizendo assim: vai, Moisés, vai agora. Eu serei contigo. E quando Deus está conosco, Ele não está dizendo assim: ó, você está ileso de qualquer gigante, qualquer afronta, de qualquer humilhação. Não é isso, gente. Não confunda as coisas. Quando Deus está dizendo assim: vai e eu serei contigo, Ele está dizendo assim: eu vou te livrar. Eu vou te livrar. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando esteve lá na fornalha de fogo ardente, eles entraram dentro da fornalha. Eles chegaram a entrar, a ser jogados lá dentro. Mas a palavra de Deus fala que havia o quarto homem. E a roupa não foi queimada, nem sequer o cabelo da cabeça. Imagina, uma fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida. Até as pessoas que ali se aproximaram para atirar aqueles jovens lá dentro, eles não aguentaram com o calor. Agora imagina você ser atirado dentro de uma fornalha quente. É normal, fatal. Mas diz a palavra que quando eles olharam, havia um quarto homem caminhando com eles dentro da fornalha de fogo ardente. Quando o Senhor fala para você: eu vou ser com você nos seus negócios, Ele não está dizendo para você que você não vai passar por problemas, por lutas, por aflições. Não, não é isso. Ele está dizendo assim que em todas as etapas da sua vida, Ele vai te ajudar. Você vai superar, você vai conseguir, você vai vencer nele.
Ele estava dizendo para Moisés: Moisés, eu é que te ensinarei o que hás de falar. E Deus está falando para você: sou eu que vou te ensinar o que você deve falar, o que você deve fazer. Entende? Como agir. Aí fala assim, e ele ainda tema, às vezes é você temando com o Senhor. Ele responde: Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Deus quer te dar a oportunidade, Deus quer mudar a história da sua vida, na sua casa, no meio dos teus. Deus quer fazer o seu nome sim reconhecido, e Deus faz isso, Deus nos honra. Mas você passa a oportunidade para todos, porque você não tem confiança em Deus, que Deus pode também fazer na sua vida. Moisés está falando assim: envia qualquer outro, menos a mim. Eu não me vejo diante de Faraó, falando com Faraó. Aí o Senhor diz assim: acendeu a ira de Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse. Por que Moisés estava tentando explicar para Deus uma coisa que Deus já sabia? Você está tentando explicar para Deus aquilo que ele já sabe? Você está falando para o oleiro como é que se deve trabalhar no vaso? Não faz sentido. Deixa o oleiro trabalhar, porque ele é que entende do vaso. Você simplesmente é só o barro na mão dele. Aí diz assim: acendeu a ira contra Moisés, do Senhor contra Moisés. Aí ele fala assim: mas não é Arão teu irmão? Não é ele que fala fluentemente? Ele vem ao teu encontro. E quando ele te vir, ele vai se alegrar, o seu coração se alegrará. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. Olha o que o Senhor está falando assim: tá bem, Moisés, então eu vou te ajudar. Você precisa de ajuda? É isso? Está com medo? Vou mandar o seu irmão. Eu vou te ensinar e vou ensinar a ele o que deve fazer. O que deveis fazer? E o Espírito Santo está dizendo para você: eu vou te ensinar. E eu sei o que é isso, porque Deus é que me ensina. Vocês acham que quando eu cheguei aqui na Europa, eu sabia de alguma coisa? Eu vim de uma família muito humilde. Uma família muito limitada. Muito mesmo. Eu não sabia, mas o Senhor foi me ensinando e Deus tem me ensinado. Coisas que eu faço assim, gente, como é que eu faço isso? Deus me ensina. E Ele está falando para você a mesma coisa que Ele falou com Moisés. Eu vou te ensinar o que vocês devem fazer. Esta é a palavra de Deus para você. Está temendo por quê? Ele está dizendo para você: eu vou te ensinar. Não é o homem que vai te ensinar, sou eu. Você não vai precisar pegar uma aula. Às vezes a gente faz um curso, né, para aprimorar, mas Deus está falando: não, eu vou te ensinar. E que é melhor professor do que Deus? É Ele que dá sabedoria. Quem dá sabedoria não tem sabedoria? Quem fez os ouvidos não tem ouvidos para ouvir? Quem fez a boca não tem boca para falar? Ele está falando para você: eu irei te instruir, eu irei te ensinar. Você vai fazer as coisas. Fala assim: como é que eu faço isso? Eu nem sabia que eu sabia. Eu nem sabia que eu tinha talentos, que eu sabia fazer isso. Você vai falar isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel nas palavras dele. Não faça mais essa pergunta: por que eu não nasci num lar rico, com pais maravilhosos, numa família maravilhosa? Por que a minha vida é tão difícil? Não, Deus te colocou nesse meio que você acha difícil para você sobressair. Você vai sobressair aonde você está. Você vai ser aquela pessoa que vai brilhar no meio dos teus. As pessoas vão olhar e falar assim: não, eu quero sim, eu quero imitar a conduta. Não é invejar, eu quero imitar a conduta, porque a conduta da pessoa me admira. O jeito dela fazer me admira, o jeito, a força que ela tem, isso me chama a atenção. E aí você vai ter imitadores. Paulo foi imitador de Cristo, e Paulo falava: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, porque é um imitando o outro. O que é bom a gente imita, o que é mal a gente descarta. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Deus, Ele é fiel, e Ele está falando isso para você. Ele está dizendo para você: eu conheço os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Não sabem de nada, não conhecem o amanhã, não sabem os planos de Deus, não sabem o que Deus tem reservado, as ricas riquezas, bem dizer assim, que Deus tem feito, preparado para você. Quer uma coisa? Um conselho? Eu vou te dar um conselho que eu tomo para a minha vida. Mesmo que você não entenda o cenário que você está vivendo, nem a situação que você está passando,
mas confia em Deus de todo o teu coração e você terá êxito em tudo o que você colocar as suas mãos e aonde os seus pés alcançarem. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém? Que a paz do Senhor Jesus possa invadir o seu coração, de toda a sua família e trazer paz. Que você possa receber a paz do Senhor neste momento. É uma palavra de Deus para o seu coração. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da sua casa. Até a próxima mensagem. Um beijinho no seu coração. Amém. Dá o seu like aqui, o seu amém. Amém. Para eu entender que você tenha ouvido a mensagem e tenha aceitado no seu coração. Fique com Deus. Amém.